assim. Olha, sobre o Felipão, eu acho que o sucesso do Felipão, vice-campeão da Libertadores ano passado e agora conseguindo arrancar com o Atlético, mostra como o futebol brasileiro, taticamente e tecnicamente, regride. A velha receita ainda funciona. Eu digo só isso. A velha a competência dele, claro, né? E o Atlético foi muito melhor. E ele foi muito melhor que o Tite. Mas mostra que de 19 para cá a gente progrediu e regrediu. O futebol jogado nesse campeonato é péssimo. É péssimo. O campeonato é emocionante e tecnicamente muito ruim. Não por acaso você tem aí uma baixa pontuação dos times da ponta, né? E um ex-líder patético que é o Botafogo. Patético, muito patético. Né? Que não quis enxergar seus próprios defeitos diante de vários alertas que foram feitos quando o time começava a cair e as pessoas continuavam se iludindo, se iludindo, se iludindo. Muita gente falava do Botafogo sem ver o jogo do Botafogo, mas aí olhava o resultado, tirava uma conclusão e elogiava o Botafogo. O time já vinha, desde a série de vitórias, o time passava raspando, raspando, raspando. Então, acho que o campeonato é muito ruim tecnicamente e o Felipão aproveita, porque nivelou por baixo, dá para ele. Agora, se levar lá por cima, que nem 19, aí ele toma a surra do Jorge Jesus, ele é demitido no meio do campeonato, e ontem ele deitou e rolou em cima do Tite, que só fez bobagem. Tite escalou o Bruno Henrique pelo nome, Tite escalou o Mateuzinho mais uma vez, que é um desastre defensivamente. Um jogador que ficou um ano na reserva do Rodinei, acomodado, não pode jogar no Flamengo. O Rodinei é péssimo jogador defensivamente, razoável, bom em alguns momentos, ofensivamente, e o Mateuzinho é ruim de qualquer jeito. E ontem, o primeiro gol em cima dele, aí ele põe o Wesley, que falha nos dois gols. Esse eu dou um desconto, que é muito novinho, tem só 19 anos, então tem muito ainda a aprender. E o Tite mexeu mal, tirou o Cebolinha que não era para sair, montou taticamente o time da forma errada, ele se ofereceu ao Atlético. Se ofereceu ao Atlético. O Atlético aproveitou. Né? O Felipe, inclusive, custou muito a entender que ele tinha que jogar muito em função dos dois atacantes naquela série de resultados ruins. E aí foi explorar Paulinho e Hulk, que já eram bem utilizados antes com o Cudê. E depois, ele só não é campeão brasileiro, ou não será provavelmente, porque teve 10 jogos sem vencer. E também por conta desses tropeços recentes. Veja que os tropeços são contra times que não vão sair para o jogo. Corinthians não vai sair para o jogo contra o Atlético. Até, o América até sai. O América é meio louquinho, né? Então ele acaba tendo mais dificuldade. O Flamengo ontem se ofereceu para o Atlético, foi a pior partida do Tite como técnico do Flamengo. E o Flamengo tem aí, eu acho que um lado bom aí, o copo meio cheio dessa derrota, que é evitar que a verdade fique camuflada por uma cortina de fumaça, né? A incompetência na gestão de Marcos Braz, Rodolfo Landim, todo Bruno Espindo, Juan, Fabrício, a turma toda lá, festival de bobagens, técnicos caíram, cabeças rolaram, eles continuam lá, erraram demais, e agora fica mais difícil, né? Manter o paternalismo com renovações de contratos de jogadores que já deram o que tinha que dar no clube, que talvez até consigam ser úteis em outros clubes, mas não tem que ficar no Flamengo. Aí eu falo, obviamente, 2 hoje já foram anunciados que vão ser homenageados, que vão embora. Eu já andei essa notícia há muito tempo, há meses. Rodrigo Caio e Felipe Luiz não vão ficar. Havia o receio de muita gente que o Tite pedisse os dois. Pelo jeito, não pediu, se pediu, não foi atendido. Que bom, porque não tem condições. O Rodrigo Caio vive machucado, infelizmente, ótimo jogador, mas é um cara que está sempre machucado. O Felipe Luiz vai fazer 39 anos, gente, no ano que vem. Chega, não dá mais, gente. O corpo não aceita mais. Excelente jogador, mas não dá mais, né? E ainda tem o Everton Ribeiro, que ontem mais uma vez mostrou que não é mais o Everton Ribeiro. Se ele for para um outro clube, aí no ano que vem vai ter um dia que ele vai jogar bem, a gente vai vir aqui, olha como o Everton Ribeiro jogou ontem. Sim, vai fazer um jogo ou outro bom. Mas do nível que o Flamengo exige, e pelo investimento que tem, ele não consegue mais, não rende mais, não tem mais força, já é um veterano, não consegue desenvolver. Então vai viver de brilharecos. Ou ele vai ficar no elenco vivendo de brilharecos, entrando em alguns jogos, quando conseguir, ou ele vai sair. Agora, o Flamengo tem que romper com esse passado e ter uma nova perspectiva para o ano que vem. O jogo de ontem serviu para isso. É uma temporada que é o maior número de derrotas do Flamengo desde 2015. São 19 derrotas. Esse número é uma vergonha. Esse número tinha que ser pregado lá no vestiário dos caras, na sala do Landim, um bottom no terno do Marcos Braz, para no dia que ele for na Câmara, estar assim, 19 derrotas. Devia andar para lá e para cá. 19 derrotas, gente, com um elenco desse, caro para chuchu. Isso é vergonhoso. E dessas derrotas, você tem 3 derrotas por 3-0. A de ontem para o Galo, para o Cuiabá e para o Atlético Paranaense. 2 como mandante contra o Atlético Cariacica, o Atlético Mineiro do Paranaense em Cariacica e o Mineiro do Maracanã. Uma de 4 para o Red Bull Bragantino e uma de 4-1, 4-0 Bragantino, né? Do Fluminense na final carioca, quando o Flamengo vencia por 2-0 do primeiro jogo. Estava 2-0 o Flamengo, o placar agregado foi 4-3. Olha só que retrospecto patético, né? Uma coisa vergonhosa. Então, acho que agora o Flamengo tem que buscar a vaga na Libertadores, faltam 2 jogos ainda, né? Domingo Cuiabá e depois o São Paulo. Os jogos de hoje vão ser muito importantes, porque se o Grêmio e o Bragantino vencerem, eles vão grudar nos 3 que estão ali acima, Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo.
e aí vai ser uma briga feroz no caso, o Palmeiras provavelmente campeão, né? Você vai ter mais 3 vagas ali, e você vai ter 5 times brigando por 3 vagas, né? Se os 2 vencerem hoje. Então o Flamengo tem que buscar resultado contra o Cuiabá, provavelmente contra o São Paulo, 2 vitórias, vitória e empate, aí vai depender dos outros resultados, para garantir pelo menos o 4º lugar. Aí garantindo a vaga na Libertadores, aí sim, vai ter uma reunião de dia 8, né, dos dirigentes com a comissão técnica. Eles vão ter que ser competentes o bastante para fazer uma bela lista de dispensas, uma belíssima lista, né, de jogadores que vão ser úteis em outros clubes, tá? Mas que no Flamengo não dá mais. Essa é a questão. Romper com o passado e começar uma nova era, indo ao mercado e contratando corretamente jogadores que possam realizar uma campanha minimamente razoável, né? Porque desse ano é uma vergonha. Não só pelos títulos. Gente, são 19 derrotas. 19 derrotas equivale a passar um turno inteiro perdendo no Campeonato Brasileiro, somando todas as competições. E teve derrota para o Alcas, derrota para o Maringá, tem empate com o Newblense. A culpa do São Paulo já foi embora. A eliminação para o Olímpia, né, mano? Agora, a culpa do... A eliminação para o Olímpia foi um negócio patético. Patético. O Olímpia é um time tradicional, um grande clube do Paraguai e da América do Sul, tricampeão. Tem que respeitar e tal, mas o time atual é muito fraco. E o Flamengo tomou 3 gols de cabeça. A própria maneira como jogou contra o São Paulo no jogo de ida da Copa do Brasil, uma situação patética, pífia. Aí você vê paralelo a isso o declínio do Gabriel Barbosa, uma caricatura de jogador, um cara com 27 anos, gente, completados em agosto, um jogador jovem ainda. Ele não faz a menor diferença. O que é isso? É tudo reflexo de um ambiente de permissividade, de falta de cobrança, de pouco profissionalismo, de incompetência. A esperança do torcedor do Flamengo é que o Tite consiga fazer no Flamengo algo parecido com o que ele fez no Corinthians, quando o Ronaldo, Roberto Carlos, seus Blue Caps conseguiram ser eliminados pelo Tolima, né? Aí o Corinthians obrigatoriamente passou por uma reformulação, ele começa todo um trabalho, ele ganha um brasileiro, depois ele ganha tudo que ele ganhou no Corinthians, e acho que é mais ou menos parecido o roteiro que o Tite tem à sua frente. Com uma condição melhor, que ele tem um elenco bom, com uma base boa, que pode ser mantido, tem jogadores que ainda devem ficar, né? Outros acho que não, condições de ir ao mercado e contratar bons jogadores, e ele pode chegar, depende só dele, dos jogadores, ter uma Libertadores já nesse ano. Naquela ocasião, o Corinthians ganhou o Brasileiro em 11 para em 12 jogar a Libertadores e conquistá-la pela primeira vez. Então tem até um caminho um pouco mais curto, digamos assim. Mas o retrato é isso. O jogo de ontem, sério, ele foi de irritar o torcedor, ao mesmo tempo ter um copo meio cheio aí, porque ele evita qualquer cortina de... Não tem cortina de fumaça mais. Pode ganhar do Cuiabá, ganhar do São Paulo, nada vai maquiar a vergonha que foi o Flamengo, do Landim e do Marcos Braz aos jogadores, passando pelas comissões técnicas. É isenta do Tite, que o cara chegou agora, pegou uma bucha, não queria, né? Aceitou, para tentar classificar o time e ter nas mãos uma ideia do que vai acontecer. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante do Maracanã. Estava 3-0 e a torcida ficou cantando até o final e depois do jogo. A minha interpretação, o torcedor cantou para o Flamengo. Não para os jogadores, mas para o Flamengo. Alguma coisa na linha, nós somos o Flamengo. O Flamengo que o presidente não entende que o sócio-torcedor não pode votar e que ele é uma espécie de cliente do clube. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o Mauro. Posso aproveitar o ensejo? Claro. Primeiro, eu ia citar justamente a torcida, que realmente ontem... fazia tempo que a gente não via, não só no Flamengo, mas em outros clubes, assim, uma demonstração como a de ontem da torcida do Flamengo. Teve bastante do São Paulo, né, ao longo desse ano, mas essa foi bem legal mesmo. E o ano também teve a mordida, né? Mordida na virilha, né, Mauro? Teve esse momento também épico da mordida na virilha. Que é uma situação reflexo do que acontece no clube, mas que envolve a vida pessoal do cara. Ele está no shopping center, não está no Flamengo. Mas que respinga na imagem do clube. Claro, então, assim, mesmo sendo uma questão que ele está lá, respinga. E o que aconteceu? Nada. Teve episódio também da postagem infeliz da mulher do presidente do Flamengo, que ocupa um cargo lá na responsabilidade social do clube, e ela continuou no clube também. Você se lembra a postagem que ela fez na rede social? Sim. Que foi um negócio lamentável, péssimo. Também, então nada acontece no Flamengo. O Marcos Braz continua, todo mundo continua, e a vida vai seguindo. E assim vai ser, acho que até o ano que vem. A pergunta que eu queria fazer, você citou Rodrigo Caio e o Felipe Luiz saindo. Eu entendi, na tua opinião, imagino que o Everton Ribeiro não tenha que ficar e que o Gabigol, alguma saída tem que ser encontrada para ele, né? Não tem sentido ficar um ano pagando salário alto para o Gabigol, também ninguém vai querer pagar 100 milhões de reais, mas encontrar alguma saída para o Gabriel. Mas que outros jogadores você acha que o Flamengo tem que limpar? Eu acho, Júlio, que tem jogadores ali que, por exemplo, o Flamengo tem um goleiro caro na reserva que é o Santos. Sim. E vai jogar, vai disputar a posição com o Rossi. Até acho que ele tem condições técnicas em boa fase de disputar com o Rossi. O Rossi é um goleiro mediano.
No Boca não era espetacular, é um grande pegador de pênalti. No Flamengo não pegou nenhum, mas ele é bom pegando pênalti. Mas enfim, então você tem o Pablo, que não joga, é um bom zagueiro, tem mercado. Você tem o Mateuzinho, que não tem condição do Flamengo, mas ele vai encontrar um clube. Varela não joga com técnico nenhum, então o que ele faz lá? Só o Bielsa ainda convoca, sem ver jogar, porque ele não joga. Olha, o Dorival não escalava o Varela, o Vitor Pereira não escalava o Varela, o São Paulo não escalava, o Tite, ninguém escala o Varela. E os laterais, os outros dois, erram demais. É um fenômeno. Deve treinar mal pra caramba esse cara. O momento que ele foi pra manchete, foi quando tomou um soco na cara do Gerson. Teve soco na cara do Gerson, teve soco na cara do Pedro. Olha só, olha que ano, que coisa patética, que coisa constrangedora. Então, eu acho que tem mais gente que dá para negociar, jogadores que têm valor de mercado. Agora, tem a volta do Gerson, até agora o Gerson não se justificou. Até agora se mostra uma contratação equivocada, porque é um jogador blasé, que não apresenta o que pode, que tem potencial para isso. Né? Mas tem vários jogadores ali que acho que tem mercado. O Everton Ribeiro, acho também, que outro que romper com esses jogadores é romper com uma era de vitórias que acabou. Tem que começar uma nova fase. E o Gabriel é um problemaço, porque ele custa caro, tem contrato até o final do ano que vem. Faz o quê com ele? Vai doar? Isso aqui não tem como. Não é assim. Você tem que encontrar uma saída. Ou ele toma tenência e se empenha mais para voltar a ser um bom jogador. Né? Ô, Mili, eu queria que você colocasse a colher nessa história da torcida, porque foi muito interessante, né? A gente está falando de um time que toma uma sapatada de 3-0, que estava sonhando ainda com, sei lá, a possibilidade de ganhar o título. Pega um time que é um rival histórico, importante do Flamengo, no Maracanã, lotado, toma uma sapatada de 3-0 e a torcida vai lá e canta até o final. A minha leitura é mais ou menos parecida com a do Mauro, e acrescento um pouquinho mais. Eu acho que é meio que um olhar, esse ano aqui acabou, foi isso mesmo, mas a gente tem, acho que um caminho pela frente, e isso aqui é o Flamengo. Me pareceu isso. Mas eu achei um negócio interessante que aconteceu. Sim, assim, eu sou muito emocionada com essas manifestações, sabe? O time perdendo de 3 para um grande rival, a dor estava ali, né? Latente, porque é quase um adeus ao título num ano muito difícil, como foi, o Mauro já colocou, o Júlio colocou, né? E a torcida dando uma demonstração de amor. Gente, amar quando tá tudo bem é a coisa mais fácil do mundo. Essas demonstrações, quando a coisa complica, elas para mim, mesmo sendo um time que para mim eu considero rival, o Flamengo, me emociona demais ver o Maracanã inteiro cantando assim, do fundo da alma. Não é que eles estavam cantando foi uma semana muito. Os áudios que vazaram, né, do Landim, eles carregam uma violência que a gente não entende como violência. Quer dizer assim, quem é importante para o Flamengo é quem é sócio torcedor. Gente, são 40 milhões de brasileiros. Não, tem gente que não tem dinheiro, nem para pagar o pay-per-view, para ver o jogo pela TV. Fica espiando no botequim da esquina, entendeu? Porque é assim que consegue ver o Flamengo. Tem uma camisa lá de 1980. É violento você querer legitimar que só torce por time quem é cliente, quem é consumidor, quem paga, sócio, torcedor. Que é uma falácia, né, gente? Sócio do quê? Tá dividindo a receita? Não, né? Então é sócio no prejuízo e no lucro, tu vai para lá. Isso aqui é nosso. Então, assim, quando eu vi ontem, eu realmente, meu olho enche de lágrimas, assim, porque. E, gente, assim, eu sou tudo menos Flamengo. Mas é uma demonstração de amor orgânica, não foi combinado. Maracanã inteiro cantando diante do que a gente pode chamar de uma eliminação? Pode ser, né? Já vi algumas torcidas fazerem isso. Eu estava no estádio quando o Corinthians foi eliminado pelo Boca em 2013. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi no estádio. A torcida ficou cantando durante 20 minutos. Algumas torcidas já fizeram isso, né? A do Borussia já fez. Enfim, a gente tem histórias de torcidas que se manifestaram desse jeito. Foi muito bonito. A da Lusa faz todo o jogo. Então, tem a da Luz, eu nem ia só citar. Tragédia e sempre homenagens. Né? E outra, Júlio, assim, fazendo justiça à Lusa, uma das coisas mais bonitas que eu já vi no estádio foi também Canindé lotado e o maestro Luiz Carlos Martins, né? Como é o nome dele? João Carlos Martins. João Carlos Martins. Tocando o hino nacional num piano colocado dentro do gramado, o estádio inteiro em silêncio. Então, assim, gente, o futebol não é só aquilo que a gente está vendo em campo. O Filipão armou bem o time, o Tite foi mal. Tem
tantas outras coisas envolvidas. Tem a vida de cada uma dessas pessoas que esteve lá ontem e começou a gritar para o Flamengo, da alma, mesmo tomando de 3, sabe? É isso que é futebol. É isso que é o futebol. Então foi lindo, foi maravilhoso. Eu realmente fiquei assim emocionada vendo aquela manifestação que durou, né, gente? Durou uns 15 minutos aquilo. Mas, o jogo acabou. Meia hora, hein? E a torcida lá, cantando de um lugar de amor, assim. E vou repetir, amar quando tá tudo bem é a coisa mais fácil do mundo, gente. Amar quando as coisas são complicadas, aí que é emocionante.